É muito fácil olharmos para as redes sociais e sermos tentados a achar que todas as mães são perfeitas, exceto nós. Hoje venho aqui em modo desabafo partilhar um pouco dos desafios que eu tenho tido ultimamente. Fiquei toda suja do tag. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fafá, eu gravo vídeos sobre parentalidade e sustentabilidade. Lembrem-se de subscrever o meu canal para garantir que não perdem qualquer tipo de conteúdo. E hoje venho em modo desabafo. Tive umas semanas um pouco desafiantes. Aliás, têm sido tempos desafiantes. É fácil nós acharmos que as mães são perfeitas, porque aquilo que se vê nas redes sociais é efetivamente isso, é a perfeição. E isso não é de toda a verdade. E é por isso que eu estou a gravar este vídeo, para vos mostrar que sim, há desafios. A maternidade é maravilhosa, mas tem imensos desafios. E é normal sentirmos cansadas, é normal sentirmos assoberbadas, em inglês é o termo overwhelmed, é normal precisarmos de uma pausa, é normal por vezes só querer gritar e fugir. Não é a perfeição que se mostra das imagens, eu podia também só falar da perfeição, claro, é tirar fotografias perfeitas, mas esse não é o meu propósito. O meu propósito é ajudar as mães e os pais que por aqui andam, que me seguem, e hoje venho partilhar convosco tempos difíceis. Lá está, eu estive em teletrabalho com o meu filho em casa 9 meses, foi horrível, porque ele queria muita atenção e eu achava que se lhe dava atenção não focava no trabalho e se me focava no trabalho não lhe dava atenção. Pronto, portanto tive aqui esse equilíbrio. Depois passou a ir para a escolinha só durante a manhã. Ajudou, mas obviamente que a partir da 1 da tarde eu tinha de estar com ele. E agora ele já vai para a escola o dia inteiro. Ajuda-me imenso em termos das questões do trabalho, mas depois existem as outras coisas. E começou com uma sexta-feira, ele na quinta para sexta começou a tossir e eu percebi que ele não estava bem, então resguardei-o e deixei-o. Fiquei em casa com ele nessa sexta-feira. No dia seguinte fiz o teste, ele tinha Covid. Pronto, foi a segunda vez que ele teve Covid. Passado uns dias, o meu marido também testou positivo, também começou a ficar doente. Portanto, eu que estava isolada e precisava de fazer tudo, contava com o meu marido e deixei de poder contar porque ele também se estava a sentir mal. Portanto, pronto, veio tudo para cima de mim. Eu também tive Covid, eu tive Covid pela segunda vez. Desta vez eu não tive sintomas nenhuns. Eu só testei por descargo de consciência porque ia estar com outras pessoas e como o meu filho, o meu marido tinham Covid, eu também decidi testar-me. Estava positiva, mas passei completamente ao lado e continuei a fazer a minha vida como se nada fosse. Portanto, isto para mim foi a experiência de ter Covid 2 vezes. Eu tive 2 vezes, o meu filho teve 2 vezes, o meu marido foi a primeira vez que ele teve, já se tinha escapado das outras vezes todas. Mas pronto, eu tive de tratar de tudo, efetivamente. Para juntar à festa, o meu filho tinha apanhado piolhos na escola. Portanto, tive de aprender a lidar com piolhos, porque eu tive em criança, mas não era eu que tratava disso na altura. Para juntar à festa, ele pegou-me os piolhos. Portanto, eu também tive de tratar dos meus piolhos. Pronto, a seguir a recuperar do Covid, pensei eu, pronto, já estamos bem, ele teve uma gastroenterite provavelmente derivada, como nunca tinha tido na vida. Ele esteve a vomitar durante 5 dias, não era permanentemente, mas ele comia e vomitava. Ou então comia e passado umas horas vomitava. E ele sentia-se terrivelmente mal e o meu coração partia todos os dias. Eu fui com ele ao médico, como é evidente. Foi na terça-feira de carnaval, fui com ele ao médico, ao hospital, ele teve de tomar aquele soro que não quis tomar, portanto lá lhe deram uma bolacha, ele a bolacha aceitou e não vomitou mais, portanto ele aí já estava a melhorar.
mas foram dias horríveis, foram 4 ou 5 dias muito desafiantes, uma diarreia que eu nunca tinha visto nada assim, e o meu medo era que ele desidratasse, mas como ele mamava, a coisa foi-se passando, porque ele mamava e eu sabia que ele estava a hidratar, portanto ele nunca desidratou, que é a grande preocupação. Aqueles soros que todas as crianças, ou supostamente todas as crianças gostam, ele não quis tomar, portanto também foi outra. Eu não tive nada, eu não tive gastroenterite, nem o meu marido, portanto foi qualquer coisa que foi só mesmo ele que teve aquele problema. Provavelmente foi a maneira como o Covid o atacou, só que isto foi depois do Covid, portanto eu tive ali um mês inteiro a lidar com doenças, com piolhos, com desafios também profissionais, desafios pessoais, porque há montes de coisas a acontecer na minha vida agora, mudanças, e pronto, não interessa para aqui, mas tudo isto mexe connosco e não têm sido tempos nada fáceis. É por isso que eu estou aqui a dizer que sim, a maternidade pode ser muito desafiante. Como é que eu lidei com a situação? Por exemplo, as fraldas reutilizáveis eu deixei de usar naquela semana, eu passei a usar descartáveis, porque além de tudo mais, eu não quis ter a sobrecarga de estar a lavar as fraldas. Eu já tinha de lavar a roupa, já tinha tratado a roupa, tratado a casa, cozinhar, estava em isolamento, em teletrabalho, com uma criança doente, um marido doente. Não. Portanto, é normal. Queremos fazer uma pausa e não há mães perfeitas. Essa é a mensagem principal que eu queria deixar. Como eu disse, este vídeo foi um bocado diferente do normal, foi aqui um desabafo que eu tive convosco e soube-me lindamente, tenho já a dizer que me soube lindamente ter este desabafo aqui, e portanto se me estiverem a ver, se me estiverem a ouvir, digam que sim, gostaram deste desabafo, e digam-me se também querem que eu fale um bocadinho mais sobre a nossa vida, o nosso dia-a-dia. Eu tenho focado mais noutros aspectos, mas se isto é algo que vos interessa, então digam, que eu terei todo o gosto em gravar. É bom, muito bom ter-vos aí desse lado comigo, e espero que continuem aí. Espero que gostem, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações e se calhar cá nos vemos para outro desabafo.